Olá, boa noite a todos e a todas. Com muita alegria que estamos aqui na sala de estudos Joana de Ângeles para a gente estudar o livro Boa Nova. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida, sob o carinho e atenção do Divino Amigo. Os nossos corações possam aprender um pouquinho a respeito dessa mensagem luminosa que é o Evangelho. Vamos fazermos uma prece a fim de contarmos com o auxílio dos bons espíritos e iniciarmos bem nosso estudo. Mestre amigo, te pedimos humildemente que nos ajude a raciocinar com o coração e a sentir com a inteligência. Que a vossa presença entre os nossos espíritos possa nos iluminar ainda mais nessa trajetória de aprendizados. Somos convocados por Deus. Pedimos aos bons espíritos que possam nos intuir, a fim de que, de acordo com as nossas necessidades, o Evangelho, nosso estudo, possa ser refletido, meditado, sentido, nos impulsionando para as vivências mais apropriadas que temos. Obrigado pela tua paciência, por sempre estar conosco, apesar das nossas limitações e falhas. Que, através da tua inspiração benfeitora, a gente consiga colher algumas luzes e algumas bênçãos. Que assim seja. Peço desculpas pelo nosso atraso. Estava em viagem e foi um pouquinho mais difícil chegar devido à presença da chuvinha. Percurso muito chuvoso, cheio de caminhõezinhos, então acabou dificultando. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre esse capítulo 6, que vai tratar da fidelidade a Deus. Vamos lá. Se a nossa irmãzinha puder colocar na tela, por favor. Obrigado. Então, nós vamos tratar do capítulo 6, Fidelidade a Deus. Ele começa de um jeito muito interessante. Humberto de Campos faz como que uma recapitulação do que havia acontecido no momento anterior. Depois das prédicas de Jesus a respeito dos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Então lembremos, capítulo 5, Humberto de Campos vai retratar aquele diálogo bem aberto de Jesus com os discípulos a respeito do trabalho do porvir. Quanto lhes caberia trabalhar e servir na obra do bem. E é muito natural, né, que surgisse por parte deles uma certa incompreensão ou uma confusão, porque a gente precisa imaginar, né, naquele momento, ali, aquela região como um todo, as tradições judaicas, elas estavam preenchidas de esperanças messiânicas, e quase todos os corações aguardavam um Salvador que viria colocá-los numa posição material bastante confortável, a, isentando-os a partir disso de dificuldades, de sabores, doenças, problemas e assim por diante. Essa esperança desse Salvador que o devolveria ao povo de Israel uma condição de privilégios no mundo. E Jesus chega, de certo modo, e contradiz talvez essas expectativas e esses anseios. Porque ao invés de prometer, talvez, as condições mais tranquilas do mundo, fala de testemunho, de renúncia, de espírito de sacrifício, ele norteia
né? O diálogo para outra direção. Algo que os discípulos, somente com o tempo, teriam condições de entender. Depois da crucificação é que muitos vão digerir essa perspectiva de um verdadeiro Salvador. Qual era o papel dele diante de nós? Entendendo o mundo, a sua conjuntura, suas estruturas, o Cristo estava, sobretudo, centrado nesse trabalho íntimo da nossa intimidade, entendendo, né, o que nos caberia fazer a fim de altearmos em nós mesmos o reino divino. Então ele vem uma fala bastante importante, é lembrar da responsabilidade pessoal. E aí, né, Humberto de Campos como que traz, sonda o psicológico dos discípulos e nos oferece aí já de início algumas lições. Que seria isso? Pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então o Senhor, que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Então vejamos aqui, né, Jesus atento àquilo que muitas vezes os discípulos pensavam e sentiam, né? Procurou esclarecer, ponderar as coisas a fim de que eles pudessem estar um pouco mais conscientes da tarefa redentora. E aí, Jesus, de maneira bem tranquila, vai dizer: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer, com o ideal de união, a confiança integral e recíproca, não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento favorecendo a negação? Quando nós buscamos as lentes da doutrina espírita para entender aquilo que Jesus está nos oferecendo, a gente ganha ainda mais recursos para que a nossa interpretação não se faça rasa. Os espíritos vêm nos ajudar a compreender que existe a pré-existência da alma antes da encarnação. Isso quer dizer, é um espírito, um determinado coração, antes de estar aqui corporalmente, antes da concepção, ele já era alguém. É um espírito que encarna com algumas atribuições e que, depois de cumpridas essas atribuições, tornará novamente ao mundo espiritual. É um coração que encontra-se em uma peregrinação. É alguém que está numa grande viagem, num curso intensivo de aprendizados. Deus tem um compromisso que é conduzir todos os seus filhos à perfeição. Depois de criá-los perfectíveis, surge o propósito da perfeição moral. Fazer com que a nossa intimidade nos ajudar para que interiormente o nosso mundo, o nosso reino pessoal, ele esteja em perfeita sincronia e sintonia com os objetivos do bem comum, com aquilo que foi estabelecido para que na criação manifeste-se, né, o amor e a verdade. Pois bem, o compromisso que Deus tem conosco é fazer, né, de todos os meios e de todos os modos que a gente tenha condições, ferramentas e recursos para chegar a essa finalidade. Mesmo antes de o conhecermos, ele já nos amava e trabalhava em nosso favor. Quando a gente vai observando, na evolução dos mundos, começamos mundo primitivo, prova e expiação, mundo de regeneração,
ditoso e celeste. Esses 5 tipos de mundos que Kardec vai nos falar, nele há algumas peculiaridades evolutivas. No mundo primitivo, tanto encarnado quanto desencarnado, a gente não tem muita consciência de si, né? No mundo de provas e expiações é que a gente começa no mundo espiritual a ter uma certa lucidez em relação à experiência da vida, mas encarnando, a gente ainda tem uma limitação muito grande por parte dos sentidos, por parte da matéria, a gente acaba sofrendo ali uma influência muito expressiva. E a ideia do espírito e da sua trajetória, a ideia de Deus e dessa relação, ela acaba um tanto que obscurecidas, resguardados aqueles corações, um tanto que mais maduros, vão aproveitando as experiências e vão abrindo os olhos à verdade. Mas à medida que a gente avança, a ideia do espírito, né, desse ser inteligente, a ideia de Deus vai se tornando um pouco mais clara. No mundo de regeneração, tanto no mundo espiritual quanto no inteligente, a ideia de Deus vai se tornando um pouco mais clara. No mundo de regeneração, tanto no mundo espiritual quanto Estão me ouvindo duas vezes? a ideia de Deus vai... Acho que agora vai parar. Isso, obrigado, Elisa. Então, no mundo de regeneração, tanto encarnado quanto desencarnado, a ideia de Deus vai se tornando... Ixi, voltou de novo. Obrigado. É porque eu fico bugado e aí eu não consigo continuar. Me perdoa, Elisa. A Caiu me escutando 2 vezes, eu fico lerdo, não sei o que acontece. Mas no mundo de regeneração, tanto encarnado quanto desencarnado, a ideia do espírito já se torna mais clara, né? A gente já tem uma lucidez mais profunda por compreender os objetivos que aqui viemos, a nossa jornada. No mundo ditoso, né? A gente não perde lucidez, a gente permanece encarnado ou desencarnado, a gente está lúcido. No mundo celeste a gente já não encarna e por isso mesmo, né, a gente conserva todo esse patamar de consciência adquirido ao longo da nossa trajetória. Mas levando em conta essa trajetória que a gente percorre, em que dia a dia, momento a momento a gente vai aprendendo, agora, nesse estágio que a gente se encontra, é um momento fundamental para digerirmos as concepções do espírito, a gente buscar nos princípios, por exemplo, da doutrina espírita e deles beber, procurando esse alimento necessário ao nosso coração, porque diante de tantas coisas que nos acontecem, às vezes a gente passa nessa peregrinação a ser um barco à deriva, e a gente fica como que ao sabor das ondas. Mas a doutrina espírita, com algumas questões fundamentais, vem nos situar melhor. A experiência material é um laboratório. Estar na Terra é vir para um laboratório. Laboratório é um campo de teste, de experimentação. Deus assumiu o compromisso através da pluralidade das existências em garantir a nós o aprendizado necessário a fim de erguermos em nós mesmos essa vida moral, aonde teremos condições de revelar esses caracteres chamados de virtudes, que são o que caracteriza a ação de Deus. Um dia, a nosso turno, refletiremos a estar, na comunhão com Ele. Chegaremos a esse objetivo tão nobre, mas partindo da nossa trajetória comum, seremos convidados a desenvolver essa fidelidade. Essa fidelidade que é no laboratório da vida, a gente entender que nós passaremos por experiências dentro de ciclos de aprendizados, dentro de estações bem demarcadas, qual a natureza, nós inseridos dentro dela, estaremos submetidos aos mesmos mecanismos. Não é questão de sermos mais agradados ou menos agradados, não é questão de Deus nos amar ou não nos amar, faz parte do funcionamento da vida material.
É o que os espíritos chamam de vicissitude. Quer dizer, não existe um estado pleno aqui na Terra, tudo está sujeito às mudanças e a gente vai sendo muitas vezes convidado a isso, a um exercício, a, e muitas vezes desafiador, porque para nós é mais confortável a gente experimentar um gênero de experiências que a gente lide com terra firme, mas encarnar, né, mergulhar como que esse mar de experiências é estar com o barco da nossa encarnação em alto mar, mas é justamente nesse alto mar que a gente vai recolhendo as luzes dos valores iluminativos, o espírito se expondo, vai tendo condições de amadurecer, e se de certo modo a gente foge à experimentação, às possibilidades do aprendizado, permanecemos inertes na obra da vida, é a experiência que revela-nos, que nos ajuda a transformarmos diariamente. Sem experiência, sem exposição, não há crescimento, não há amadurecimento. Jesus dá advertência quando, né, estava ali a avaliar o sucesso da missão, né, que ele estava empreendendo juntamente com os discípulos. Ele vai começar a predizer a sua desencarnação e o Simão Pedro fala assim: olha, Deus não deixaria isso acontecer com você. E Jesus é muito enfático: olha, né, afasta-se de mim, Satanás. Porque, e aí Jesus vai ponderar, você compreende o planejamento dos homens, mas não o de Deus. Ou seja, existe como que no pensamento divino, na maneira que ele organizou a criação, existe algumas coisas que a gente não tem como fugir. Algumas experiências que são próprias do estar encarnado. Encarnar, né, nascer e morrer, partir do berço, tornar ao túmulo, é algo próprio, não significa, né, uma punição. Nenhum desses dois fatores. Nós estamos sujeitos a adoecimentos, nós estamos sujeitos ao cansaço. Tudo isso, de algum modo, vai nos ensinar. Nós teremos que lidar com a ideia do tempo, a gente vai ter que lidar com a ideia de limites. Esse campo de experiência tão vasto vai nos permitir o amadurecimento, aprender a lidar com a matéria, aprender a lidar com a diversidade dos espíritos, vai ser a nossa necessidade central. E então, levando em conta o compromisso de Deus conosco, aconteça o que acontecer, ele vai estar ocupado no desenvolvimento da vida moral em nós. Vai estar ocupado em nos auxiliar como um artista que molda a estátua. Eis que a vida, como essas grandes mãos divinas, vem esculpir em nós. E é justo que nesse trabalho que Deus enseja o nosso melhor, que o objetivo dele é tão nobre, é justo que a gente possa se tornar um tanto que mais permeável, um tanto que mais disposto a desenvolver. O primeiro mandamento: ouve, ó Israel, a voz do Senhor teu Deus. O que é ouvir a voz de Deus, senão ser fiel? É estar mais receptivo a essa presença do Criador, é habilitar-nos a confiança. Ouve o Espírito que se decide a confiar. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento e coração. É o nosso desafio. Imagina, as coisas acontecem muitas vezes na nossa vida, na nossa trajetória, e a gente às vezes desespera, desanima, né? Tem os nossos acessos de intemperança, uma série de reações possíveis. O amor a Deus é aquilo que sobrepuja as circunstâncias. Pode ser que a gente esteja nos momentos mais tranquilos, mas pode ser também que a gente esteja nos momentos mais difíceis. Não só na saúde, mas também na enfermidade. Não só na abundância, mas também na privação.
Porque amar a Deus sobre todas as coisas é não permitir que sejam as circunstâncias o instrumento da fidelidade, que tantas vezes nos acomete o coração, né? A gente como que avalia a nossa experiência pelo nível das experiências, pelo nível dos resultados positivos que a gente tem, quando deveríamos observar melhor o aproveitamento naquilo que a gente está passando, naquilo que a gente está vivendo. Nem sempre a providência divina nos visitará, né, nas concessões de nossos desejos, mas nos oferecerá experiências em favor do amadurecimento. Faz parte a primavera, mas faz parte também o inverno. Há um instante que tudo sorri para nós, e a gratidão se faz presente, mas para além desse momento em que o nosso coração se mostra feliz porque tudo está dando certo, é justo entendermos também nos insucessos, talvez diálogos da vida conosco, diálogos do Criador para com o nosso coração. Não só nos visitará no sim, mas também no não. Fidelidade. Até onde vai a nós? Com a espiritualidade, com os bons espíritos. Será que quando acontece trem, a gente já está disposto a romper, né? Falar assim, esse trem de evangelho não está com nada, que a gente trabalha, procura se melhorar, e as pedradas vêm, as dificuldades chegam, mas o senso de, de amadurecimento moral vai nos conduzindo a um novo patamar de experimentação, aonde não é bem a estação, mas o que ela pode nos ensinar. O equilíbrio da vida está nessa heterogeneidade de experiências. E aí, os discípulos atentos, Jesus vai ponderar: tudo na vida tem preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos dos sacrifícios e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Observemos aqui de tal maneira, né, às vezes para nós fala, nossa, tem que trabalhar, tem que pelejar, tem a nossa disposição ao bem, né? A gente às vezes já pensa nisso com uma certa canseira, nossa, nem é possível, né? Esse grau de dedicação. Só que observemos que igualmente a vida, a gente sempre vai estar no dizer de a gente tá dando para ouvir ou deu um probleminha no microfone? Acho que não, né? Não. Vamos continuar. Se der, depois a Elisa me avisa ou alguém também me notifica. Mas Emmanuel vai ponderar que a gente sempre obedece a alguém. Fidelidade tem a ver com obediência. E a gente sempre obedece a algum Senhor. Se de tal maneira, talvez obedecer ao Criador pareça tão complicado, observemos que o mundo, de tal forma, esse padrão psíquico que muitas vezes se sustenta nessa perspectiva tão somente material, esse, esse fardo que nos é posto, ele tenha um peso um tanto que maior. O prazer não costuma cobrar do homem um alto imposto, um imposto alto e doloroso? Quantos pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Imagina se tem um determinado desequilíbrio, por exemplo, talvez a questão de alguma droga, lícita ou ilícita, ou um vício, moral, o quanto que aquilo ali nos traz para nós mesmos sofrimento e aflição, porque a gente fica como que escravizado dentro daquela perspectiva, e ao invés de caminharmos para a gente ter uma certa liberdade, a gente acaba ficando, como que preso, o modo de agir, de sentir, e a história vai se repetindo sempre, cada vez mais. Então, Jesus
vai ponderar qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso, né? O tanto que é complicado a pessoa que ela vai se tornando, por exemplo, mentirosa, ela vai se tornando, de algum modo, não creditável pelas pessoas, e isso pode angustiá-la profundamente, porque, por exemplo, nas relações de amor, a gente, né, precisa de confiar. Imagina alguém que demoradamente se acostumou a mentir. É um peso muito grave, porque acaba afastando esse coração, essa alma dos demais. Os discípulos escutam tudo isso, né, e ficam pensando nas próprias experiências, às vezes nos corações que eles conheciam, de almas que estavam muito bem, mas que, vamos dizer assim, acabou se arruinando nos excessos, espíritos que tinham concessões daquelas mais almejáveis na Terra, mas que se complicaram. É preciso a gente lembrar que não tem nenhum problema as condições aqui na Terra. A riqueza, o poder, a autoridade, a fama, a beleza. Não, isso nunca vai ser problema. A grande questão é que, nos expondo às experiências, o nosso nível de atenção ele precisa ficar maior. Não é que Deus privilegia uns quando concede determinado grupo de experiências ou prejudica outros com outros. Não é o objetivo isso. Mas antes conceder cada qual a oportunidade da experimentação. Porque quando a gente é posto na abundância, a gente é experimentado. E do fundo emerge as nossas dificuldades, as nossas imperfeições ou as nossas qualidades. É o que o Tiago, por exemplo, vai dizer, que cada um é atraído pela própria concupiscência. A gente, ao ser exposto às experiências, a gente vai apresentando alguma coisa de nós. Então, os discípulos começam a raciocinar e pensar, fulano de tal acabou não conseguindo sustentar os testemunhos, acabou permeando determinados caminhos e adquirindo um fardo muito pesado para si mesmo. E aí, Jesus vai ponderar: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Então, muitas vezes você desfruta no momento para ter que experimentar o sacrifício em outro. Quando no caminho da evolução a gente vai aprendendo as noções de equilíbrio, de justiça, de medida, para que o nosso espírito, aprendendo a sacrificar primeiro, alcance a felicidade depois. Todos nós, de algum modo, experimentaremos, talvez, nessas renúncias purificadoras. A questão é o lugar que isso fica, porque vamos lembrar aqui da serpente no diálogo que ela tem com Adão e Eva, na metáfora ali do Gênesis. A serpente diz assim: quando, né, vocês comerem da árvore, desfrutarem ali, do fruto que ali foi recomendado que não se comesse, os seus olhos vão se abrir, vão acontecer um monte de coisa. Ali a expectativa de futuro, de usufruir na instantaneidade, consumiu Adão e Eva na representação bíblica, mas esse desejo, do imediatismo, porque, talvez a gente mantenha uma perspectiva da unicidade da existência e a nossa forma de conceber as coisas esteja um tanto que mais restrita. Então, a gente vai se apegando a determinados valores. Todos nós servimos e obedecemos a alguma coisa. E a esse Senhor, a gente oferece, a gente vai se entregando, vai tendo as cotas dos nossos sacrifícios pessoais, porque, querendo ou não, a gente vai empregando as nossas capacidades espirituais. A gente vai empregando tudo isso,
E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele vai perguntar: o que adianta a criatura? Ela alcançar os altos postos tão somente na terra e perder de si mesma. Porque chega um instante, você tem que devolver tudo isso, é concessão momentânea, transitória, né? E aí o grande problema está que a gente não quer devolver. Por isso que fica às vezes difícil, porque o espírito, mesmo desencarnando, ele tem uma tal identificação com a matéria que ele não consegue se dar conta do que ele está vivendo. Esse é o perigo, o apego, né? Mas Jesus prossegue. Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós, né? O cuidado, a dedicação dele se estende ao infinito. E o objetivo de Deus, de existência a existência, é nos dar a oportunidade de a cada dia mais educar-nos, experimentando as estações, as vicissitudes, nós vamos sendo preparados, porque imagina, o espírito, né, aquele que alcançou os mundos celestes, é uma alma que ela pode ser posta dentro de qualquer circunstância. E porque ela aprendeu a ser fiel, ela permanece em comunhão com o Criador. Para Jesus, a existência na Terra foi perigo. Ele não foi posto, né? Não tinha nada na Terra que poderia tentar o Cristo. Nada que poderia fazê-lo cair, porque uma vez alcançando esse grau de amadurecimento, a alma, ela permanece como que intacta dessas quedas. A matéria já não mexe mais com ele. Para nós, né, a gente ainda fica muito fissurado, mas para o Cristo não. Ali, por exemplo, no deserto, Jesus estava trazendo a representação dessa fidelidade, como exemplificar, olha, é, o, o, existe uma mentalidade humana que quer te poupar de qualquer que seja desafio. O Satanás, o diabo, para Jesus, ofereceu conforto, poder e controle. Essa, né, é a proposta que ele tinha. Olha, eu posso te oferecer isso. Mas essa mentalidade é de quem esquece, né? Essa construção imortal, essa nossa destinação que está para além de a conquista de uma vida, porque na feliz expressão do apóstolo Paulo, nós somos herdeiros do Cristo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, o objetivo divino não é segregar-nos da matéria, porque a gente, quanto mais amadurecer, mais vai se tornar proprietário, né, na possibilidade de usufruir desses recursos em abundância. Jesus valeu-se da matéria para a edificação da terra. Não lhe foi, de alguma forma, privado o direito de explorá-la, mas caberia a educação imprescindível. E aí, né, diante dessa questão, os discípulos, né, nas suas reflexões, vão estar ali meditando um pouco mais detidamente, até que Tiago chega e vai falar, olha, mestre, tem um amigo de Corazim que nos ouviu a palavra santificante, desejava seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei entre as suas observações, mas agora esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Olha o tanto que é expressiva essa fala de Tiago, porque talvez é a nossa, né? Tem dias que a gente experimenta alguns dissabores e a gente acaba se entregando, talvez, em determinado campo de emoção. É natural as coisas nos impactarem, é natural a gente ser afetado por elas. Mas a grande questão é, em sendo afetado, a quem a gente resolve seguir? Qual direção a gente resolve caminhar? Porque esse, né, é o desafio. A gente talvez
esperasse, rogasse que as circunstâncias todas nos favorecessem, mas no trabalho do Mestre teremos as alegrias e as dificuldades, as bênçãos e as provações, cada qual nos oferecendo oportunidades, cobrimos o tesouro da vida em nós. Tanto, a irmã vai dizer, bom, a alegria, bom, também a tristeza. Né? A dor é irmã da felicidade. Naturalmente, a gente vai ser convocado, né? E é importante a gente ficar atento a isso para não perder o rumo a quem nós serviremos na hora do momento difícil, no dia mau, a quem nós procuraremos servir, a quem nós procuraremos de algum modo sermos fiéis. O Espírito Verdade vai dizer que aos mais fiéis vão ser concedidos as tarefas mais difíceis. Então, à medida que a evolução se processa, o espírito amadurece, ele vai tendo condições de assumir responsabilidades ainda mais altas. Mas ele vai aprendendo a conhecer a grandeza de si mesmo, porque é nos problemas, nas dificuldades, que às vezes a gente vai conhecendo recursos que trazemos conosco e que até então não pareciam tão visíveis. Eles vão nos estimulando ao raciocínio, ao pensar, e fazendo com que a gente possa prosseguir, né, cada vez mais fortalecido. E aí, Tiago traz essa perspectiva do amigo dele que estava circunscrito a esse problema das vitórias e venturas humanas, e Jesus vai dizer, olha, Tiago, nem todos podem compreender a verdade uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos de lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Pai que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas no que aperfeiçoa. E observemos o apóstolo Paulo, quando ele vai conversar com Aquila e Prisca, ele vai dizer assim, né? Exultemos, né? Porque o Cristo nos confiou determinada cota de testemunhos. Sentiam-se felizes pela oportunidade dos testemunhos em face das experiências. Ali naqueles instantes, não viam, não era maldade humana, mas muitas vezes convite do Mestre a aprendizados mais justos. Porque, né, e Gesiel vai falar isso, por exemplo, Deus se vale dos filhos mais experientes para educar os menos experientes. A lição da crucificação é essa, né? Jesus não rejeitou o testemunho porque sabia que o objetivo divino era pedagógico. Era a partir da disposição dele de servir, né, mostrar que em muitos momentos da nossa trajetória a gente não vai ser servido pelas pessoas e nem todo mundo vai nos agradar, nem todo mundo vai nos aplaudir, e a gente pode experimentar do contrário. Quem a gente serviu, quem a gente ajudou, pode se voltar contra a gente. Mas não será esse momento que a gente vai se voltar contra o outro para agredir, para ferir. Existe um outro caminho, que é o que Jesus veio oferecer-nos, que é o caminho da pacificação. É necessário, né, a gente pacificar diante dos conflitos e das tensões. Pois bem, então, continua, diálogo, aonde, né, essa frase talvez seja a principal para a gente no capítulo da fidelidade. Pensar não apenas no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Pensar a vida além da concessão e da recompensa.
mas amadurecer para alcançar o paradigma da educação e do aperfeiçoamento. Esse é o objetivo divino. Educação e aperfeiçoamento. A gente já deve estar bom, né? Alcançamos algumas coisas, chegamos a determinados patamares de compreensão, mas é justo que nós estejamos aí em condições de amadurecer cada vez mais. Desenvolvermos um senso de imortalidade, um senso de espiritualidade que vai pedir de nós uma dedicação mais extremada. Nós vamos parar por aqui, porque esse capítulo ainda tem uma partezinha boa, e essa partezinha boa ainda vai tocar em algumas lições necessárias que a gente não gostaria de perdê-las daqui em diante. Vamos fazer uma prece, né? Esperamos aí ter acendido algumas luzes, porque o que mais a gente às vezes tem enfrentado são esses desafios, onde a gente às vezes acaba esmorecendo com a vida e esse amor a Deus sobre todas as coisas, ele vai ficando às vezes tão improvável, né? Porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos vão nublando-se e a gente acaba não tendo condições de manter-se fiel ao Criador. Porque Deus será a fonte inesgotável de vida, a partir dele encontraremos condições de caminhar. Vamos então a nossa prece, né? Vamos orar. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos e respirar. Às vezes a nossa prece, nosso momento de conexão, ele vai se manifestar sobretudo quando a gente lembra de respirar. É quando a gente deixa os automatismos da vida e a gente se torna mais consciente do que somos e que estamos encarnados. Que a vida de Deus pulsa em nós, mas pode pulsar com a nossa participação cada vez mais lúcida e mais consciente. Sabe, Senhor, teu coração conosco é sempre presente. Mesmo quando nos afastamos, permanece em busca de nós. Mesmo quando fechamos as portas e não desejamos manter diálogo, nos visita através das circunstâncias e pessoas, e há sempre lembrete divino por toda parte. A primeira lição, talvez uma das mais difíceis, é o aceitar ser amado, ser cuidado, ser orientado, ser dirigido. Tão prepotentes e arrogantes, achamos que damos conta sozinhos. Mas a nossa maior necessidade é de pensarmos nesse mais expressivo mandamento. Amar a Ti sobre todas as coisas, independente da estação, de todo o coração, apesar da raiva, da tristeza, da alegria, do medo, de todo o entendimento, apesar das nossas dúvidas ou das nossas certezas. Ensina-nos a ficar mais junto de Ti, a termos condições de experimentarmos essa linguagem do Teu coração, chamada presença, onde muitas vezes não precisa falar nada, mas o silêncio traduz tudo. Esse silêncio que não é o vazio das coisas, mas é aonde o sentimento fala. Sentimento, essa voz inarticulada, conversa conosco.
Obrigado, Senhor. Tu és Pai e Mãe, nos céus, na terra, sobretudo em nós. Que assim seja. Então é isso, meus companheiros, companheiras, amigos e amigas. Esse foi o nosso estudo, capítulo 6, Fidelidade a Deus. Uma ótima noite a todos e a todas. Sigamos juntos e até a próxima.